agora está gravando. Ok. Ó, ela até falou aqui que está gravando. Vamos lá. Espero que dê certo aí a gravação, mas vamos lá. Exercício 3. Trabalhando 8 horas por dia durante 16 dias, Pedro recebeu R$ 2.000. Se trabalhar 6 horas por dia, durante quantos dias ele recebe R$ 3.000? Então, vamos lá. Agora eu vou deixar você tentar pensar passo a passo. Então, primeira coisa, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer para montar esse problema? Montar a tabela, tirar do português para o matematiquês. Exatamente isso, exatamente isso. Então, vamos começar a fazer isso. E essa tabela vai ter quais elementos? Vai ter o tempo em hora, né? As horas por dia de trabalho, certo? O que mais? Ele vai ter o tempo, né? Quantidade de dias. Quantidade de dias, certo? E o valor monetário, né? E o valor monetário, o valor que ele recebeu. Exatamente, o valor Vamos que por ele um recebeu. cifrãozinho, é isso. O cifrãozinho, perfeito. Vamos lá. Então, o próprio texto já dá a primeira linha, ó. 8 horas por dia. Então, já coloco um 8 aqui. Durante 16 dias. Isso. E ele vai receber 2.000. Montamos a primeira linha. Perfeito. Segunda linha. Se trabalhar agora 6 horas por dia. Então, vamos montando, né? 6 horas por dia. Durante quantos dias? Aí vê o meu X. Aí X é aqui. Certo? E aí tem mais o 3.000. valor, 3.000, da última coluna. Bom, essa é a parte da tabela. Passamos do português para o matematiquês. Ok. Como é que eu começo agora? O que eu tenho que fazer agora? Isolar o X. Usar esse X. Na verdade, eu vou fazer as perguntas usando o X. Lembra disso? Sim. Então, eu vou começar onde tem o X. Então, eu vou pôr uma flecha para cima. Que significa o quê? Quanto mais dias eu for trabalhar. E aí, esse quanto mais dias eu vou trabalhar, eu vou fazer ele com horas por dia, depois eu vou fazer ele com o dinheiro. Só que quando eu pegar o dias e fizer com horas por dia, esquece do dinheiro. O dinheiro agora é fixo. Você não vai ganhar dinheiro a mais nem a menos. Dinheiro é fixo. Então, assim, se você vai ganhar o mesmo valor, ninguém vai te pagar nada a mais nem a menos. Se você trabalhar mais dias para fazer um serviço, então o que é justo? Você trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia para ganhar o mesmo dinheiro? Calma. Eu espero. Mas na hora de pensar assim é que eu me embolo. Calma, respira. Você entendeu o que eu falei? Você vai comparar dias com horas por dia trabalhado. Só que você tem que ter na sua cabeça que o dinheiro é o mesmo. É um dinheiro só que você vai receber. Então, a pergunta é, se você ficar mais dias trabalhando, você tem que ganhar cada dia, né? Porque esse horas por dia é cada dia. Você tem que ganhar você tem que trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia, já que você vai receber o mesmo valor, trabalhando mais dias. Não tenho a mínima ideia. Quer ver? Pensa agora comigo assim. Você trabalhava, por exemplo, 16 dias, agora você vai trabalhar o mês inteiro, mas eles vão te pagar a mesma coisa. Então, a cada dia você trabalha mais horas ainda, além de trabalhar mais dias, você trabalha mais horas por dia para ganhar a mesma coisa? Mas seriam menos horas. Porque não é certo, você está ganhando a mesma coisa, você vai ganhar pelo teu tempo trabalhado. Se você esticou o número de dias, então a cada dia você pode trabalhar menos horas.
Você vai trabalhar a mesma coisa, mas se esticou o número de dias, então cada dia teu tempo pode ser menor. Isso podia Então, ser a seta para produção de uma baixo. empresa. Sei lá, você está fabricando bombom, estou inventando. Uhum. Se você ficar mais dias fabricando bombom, mas você quer a mesma quantidade de bombom, é a mesma, você vai fazer 1000 bombons, só 1000. Se você ficar mais dias fazendo 1000 bombons, cada dia você pode trabalhar menos horas, você vai fazer os 1000 bombons do mesmo jeito. Os Uhum. 1000 bombons. Então, aqui, menos horas Tá por bom. dia. Dá uma olhada e vê se faz sentido para você. O Uhum. importante é fazer sentido para você. O negócio é acertar essas setas na hora do problema. Sim. Por isso que é muito importante você ter na cabeça que o dinheiro, quando eu fiz dias e horas por dia, o dinheiro não mudava. Ele é fixo. Então, assim, pensando que o dinheiro não vai mudar. Se eu ficar mais dias trabalhando, a cada dia, eu posso trabalhar, então, menos horas, porque vão me pagar a mesma coisa. Certo. Vamos fazer agora, então, dias com dinheiro. Uhum. Quando eu fizer o dias com dinheiro, o que vai acontecer com esse horas por dia? Ele vai ser fixo. Imagina que você vai trabalhar mais dias, mas vai ser sempre 8 horas por dia. Não vai mudar. Sempre 8 horas por dia. Só que você vai ficar trabalhando mais dias. Você tem que receber mais dinheiro ou menos dinheiro para você ficar mais dias trabalhando? Mais. Né? Porque você está trabalhando sempre 8 horas por dia, 8 horas por dia, 8 horas. E aí mandaram você fazer dias extras de trabalho. Tem que pagar mais horas, mais dinheiro pelo tempo trabalhado a mais. Pelos dias trabalhados a mais. Certo. Faz sentido para você isso? Faz. Tá. Bom, então a gente já montou a tabela. Já começou com a setinha sempre no X, sempre é com o X que começa a setinha, e analisou as outras duas colunas. Agora, a pergunta que eu vou fazer. Qual é o passo seguinte após analisar quem é diretamente e inversamente proporcional? Montar a equação, Isola o X. verídico? Isola o X. Isola o X. Então, como é que você vai fazer essa equação isolando o X? Você vai escrever... 16x seria igual a... igual a... 2.000 sobre 3.000. Perfeito, está certinho. Vezes 6/8. Exatamente, porque ele é Inverteu. inversamente. Isso. E Aí aí eu você posso, passa a simplificar o que dá. posso cortar os zeros, né? Nossa, vai ser uma alegria. Vamos lá. Aí fica 2 Ai, cortar terços. esses zeros. Que alegria cortar esses zeros. Pronto, já diminuiu. Aí Será eu que tem mais simplifico. coisa que dá para Tem. simplificar? 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4, 6 por 3 dá Por 2, que você 3 falou por 2 3 por dá... 2 dá 1? Eu não peguei a partir do 2 por 2. Não, calma. Eu simplifiquei o 2 em cima e o 8 embaixo. Ah, 2 com 8. Entendi agora. É, O 2 por 2 agora entendi, porque dá 1, ok, e aqui dá 4. Entendi, entendi. isso. E aí E aí depois... o 3 e o 6, né? Então, O 3 6 por e o 3 dá 6. Então, aqui 2. deu 1, aqui deu 2. Então, Perfeito. fica 2 quartos, que ainda dá para simplificar 1 meio. Perfeito. Aí de Só para conta não não me tô tão perder, eu ruim. vou reescrever a equação para a gente não Tá, se perder. Então, vai ficar 16 sobre x. E sobrou 1 vezes 1 dá 1, né? 1 vezes 2, 2. Qual é o próximo passo? aí você simplifica o 16 e o 2. Não pode. Aí não pode. Cuidado. Só Não, é na porque, quer dizer, eu não fiz... igualdade, Ah, só pode não. simplificar o de cima com o de cima, lembra? Ou de baixo com o de baixo. Tá. O de Então, cima com o de multiplica. baixo X é no igual... vezes, que você pode multiplicar, que pode simplificar. Tá vendo? Aqui, quando é vezes, é um de cima com um de baixo. Tá. Quando é igualdade, você só poderia simplificar o 2 se ele estivesse em cima. Então, 2 e 16, os dois em cima. Como o 2 Então, está na parte de baixo, ele não pode simplificar, até porque ele vai multiplicar e não dividir, né? Você vai multiplicar cruzado.
Então, seria o x igual a 16 vezes 2, que dá 32. Sim, tá vendo? Você está multiplicando eles, por isso não pode simplificar. Se fosse uma ideia de divisão, poderia simplificar. Como é vezes, não pode. E aí a resposta, a letra C, 32 dias. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nível... Ai, Você pegou essa ideia, não? peguei. Quer fazer mais desse de regra de 3 composta ou você quer ver um pouco de juros? Fazer mais um de regra de 3 e a gente pula para juros. Sem problema nenhum. Deixa eu só dar aquele print famoso. Certo. Na verdade, eu vou dar uma pausadinha aqui na gravação. Pausar. Voltando, então, para a gravação, pulamos o 4, vamos para o 5, porque ele tem um grau de dificuldade a mais. Ok? É um grau de dificuldade maior. Dá uma lida aí no exercício. Uma fazenda tem 30 cavalos e ração estocada para alimentá-los durante 2 meses. Se forem vendidos 10 cavalos e a ração for reduzida à metade, os cavalos restantes poderão ser alimentados durante... Ai, meu Deus. Vamos lá. A gente viaja para Marte. Vamos com calma a gente chega lá. Primeira coisa, você já sabe montar aquela tabela, né? Quais são os elementos que a gente tem? A quantidade de cavalos. Cavalos, número de cavalos. Isso. O tempo. Tempo quer dizer meses. A quantidade de meses, né? Meses. Tempo em meses, tá? Tem mais algum? E a ração. E a ração. Quantidade de ração. Então, vamos ver como é que vai ficar a equação. Começa com 30 cavalos. 30 né? cavalos. Que recebe uma ração que dura 2 meses. Mas ele não falou quanto é essa ração. O que eu posso pôr? R? R, não sei. Se até você quisesse chutar um número qualquer, até pode. Você podia pôr 10, ração 10. Se depois ele falou que foi reduzido à metade, então aquele que reduziu à metade é 5. Então, eu me lembro que quando ele explicou, ele colocou 1. Também aí que eu pode. Já não entendi. E aí o outro eu não entendi você coloca meio. Pode? Exato. Pode. Tá? Como que você prefere? Vamos fazer do jeito que você prefere. Vamos no R. R, tá bom. Aí, que ele falou, foram vendidos 10 cavalos, não é? Isso. Se tinham 30, venderam 10, então sobraram 20. Esse é o raciocínio que eu estava comentando, que a gente precisava ver. É isso mesmo. Então, você tem que estar atento a isso. Vendeu 10. Tá menos, subtraiu. Subtraiu. E Aí, a quantidade de meses é a pergunta, verdade? Aí, esse é o X. Esse é meu X. Okay. E a ração é metade. Você pode... o R sobre 2. O R sobre 2. Ah, bom. Quando o professor para de falar, eu já acho que falei algo errado. Não, tá tudo certinho. Bom, essa foi a parte até agora. Ok. Agora, vamos para a parte um pouquinho mais tensa, que é a parte de montar as flechas, saber quem é diretamente e inversamente proporcional. Como eu começo para analisar diretamente ou inversamente? X. Onde tem o X. Certeza. E eu sempre ponho ele para cima. Flechinha nele é para cima. Que quer dizer sempre, nunca vai ser para baixo. Onde tem o X, sempre vai ser para cima. Até poderia ser para baixo, mas eu adoto como regra geral, sempre põe para cima, sempre, qualquer tipo de exercício. Por quê? Por um problema de toque, transtorno obsessivo compulsivo, eu sempre coloco para cima. Mas poderia ser para baixo? Até poderia, mas faça sempre na mesma rotina. Para você não errar, usa sempre a mesma rotina. Então, sempre flecha para cima. Tá? Tá bom. Ok. Que significa quanto mais meses trabalhar. É isso que quer dizer essa flecha para cima. E aí nós vamos fazer dessa flecha. O tempo com cavalos e o tempo com a ração.
e o tempo com a ração. Só que quando eu faço tempo com cavalos, o que eu tenho que pensar sobre a ração? Que não muda. E não muda, ela é constante. É a Isso. mesma quantidade de ração. Ela não vai... E você tem que ter isso na cabeça. Uhum. Então, vamos lá. Quanto mais meses você tiver de cavalos, cavalos ficarem mais meses lá comendo essa ração. Bom, para ficar mais tempo com a mesma quantidade de ração, você pode ter mais cavalos ou menos cavalos? Para ficar com a mesma quantidade de ração. Você tem uma mesma quantidade, mas você quer que cavalo dure mais tempo na fazenda, vivam mais dias, mais meses na fazenda. Para você ter mais tempo, durar mais tempo cavalos na fazenda, mas você tem uma quantidade de comida fixa. Você pode ter, então, ter mais cavalos ou tem que ter menos cavalo para essa ração durar mais meses? Menos cavalos. Faz sentido isso para você? Então, Faz. mais... Agora, fazer a pergunta para entender isso é que eu não estou pegando. Como que eu tenho que fazer essa pergunta para eu pegar na a hora? flechinha para cima significa quanto mais, no caso, meses. O que é esse mais meses? É meses de cavalo numa fazenda, né? Aí você tem que voltar na historinha. Cavalos numa fazenda. Então, quanto mais meses de cavalos na fazenda. Então, e aí, em seguida, você tem que pensar, mas a ração é fixa. Você tem lá uma quantidade de comida guardada que é fixa. Então, você pensando no exercício, mais meses de cavalo na fazenda, uma quantidade fixa de comida, eu posso pôr mais cavalos na fazenda ou tenho que pôr menos cavalos na fazenda? Menos. Menos cavalo, porque... Senão a comida acaba antes. Senão a comida acaba antes. Para poder esticar a comida e para essa comida durar mais meses, eu tenho que ter menos cavalos lá dentro. É isso que você tem que pensar. Tá. Claro, eu aqui estou forçando, a gente está meio mais rápido, mas você tem que tentar exercitar e com calma pensar nesses detalhes. Então, ó, menos cavalos, o que eu vou fazer agora? Ó, flechinha para baixo. Para baixo. Agora, qual é a próxima parte? Qual a próxima etapa? O que está faltando fazer aí? O tempo em meses com a ração, deixando a quantidade de cavalos constante. Tá bom, eu não vou falar nada, vou deixar você pensar. Eu não sei a pergunta como faz. Bom, primeiro, a flechinha sempre começa no X, né? A pergunta tem que partir do X. Tá. O X, qual é a pergunta que você faz quando a flecha está para cima? Quanto tempo? Quanto mais, por isso que a flecha é para cima. Sempre quanto mais, né? Flechinha para cima é quanto mais. Quanto mais meses o cavalo morar na fazenda, né? Quanto mais meses. Para a mesma quantidade de cavalo. Eu quero que essa quantidade de cavalo fique mais tempo na fazenda. Aí vai gastar mais ração. Vai precisar mais ração. Então, ração é diretamente proporcional. Faz sentido? Você tem uma quantidade fixa agora de cavalos, não muda. Sempre 30 cavalos, não vai mudar os 30. Para eles ficarem mais tempo na fazenda, precisa comprar mais ração. Sim? Bom, aí, qual é a próxima etapa? Isolar o X. Vamos lá. Então, eu vou colocar sempre 2 sobre X. Que é igual a R sobre 2. R sobre 2, tá certinho. Aí, vezes 20/30. 20/30. Muito bom. Excelente. E aí? Pode cortar o 0 do 20 com o 0 do 30, não? Nossa, que alegria. Muito fácil.
Isso é ótimo. Alegria. Quando dá para fazer essas Aí, coisas, eu fico feliz. E aí, imagina, aí seria o R vezes 2 sobre R, porque ele está dividindo, passa multiplicando ou não? Pode? você está falando esse R aqui de baixo, que é Aham, uma fração, ele passa para inverte. cima. Sim. Então, vamos reescrever isso, ó. Isso. 2 sobre x, R, vezes 2 sobre R, muito bom. Vezes o Vezes 2 2 sobre terços. 3. Aí o R corta com R, Sim, e aí fica o 2x igual a 4 terços. 2 sobre x igual a 4 terços. Aí 4x é igual a 6, que é 6. 2 vezes 3. É. Uhum. E aí x é igual a 6 dividido por 4, que dá para simplificar. 6 por 2 dá 3 e 4 por 2 dá 2. Então, x igual a 3 meios. 3 meios, certo? E o que é 3 dividido por 2? Muita calma que eu vou fazer aqui do lado. Metade de É 3. 1,5. Não? 1,5. É. 1,5 meses. Uhum. Que não tem essa resposta explícita desse jeito. E agora? Arredonda? Não? Não. Entre essas respostas, A, B, C, D, E, qual é a que mais se aproxima desse 1,5 meses? Ó, 3 AD? meses, nada a ver, né? É 1,5, não tem nada a ver. 4 meses, nada a ver. Aqui está em dias, deixa quietinho aí. E aqui dá 2 meses, também não pode ser. Lembra que 30 dias é praticamente um mês? Considerando um mês de 30 dias, tá? Tem Aí 31, vai tem ter, 29, mas aí vamos vai dizer ter que mês de converter. 30 dias. Isso é um mês. Então, ele não serve para nós, porque é um mês e meio, 1,5. Então, um mês e meio. Se um mês tem 30 dias, metade de um mês é quanto? 15. Então, 30 dias com mais 15 dias, 45 dias. Faz sentido ou não? Não sei, Ó, sinceramente. vamos Esse lá, vamos aí lá. eu ia errar. Eu ia errar. Ó, 1,5 mês. Vamos lá. Isso é um mês mais metade de um mês. Tá, tá. Um mês são 30 dias. Ok. Meio mês são 15 dias. Então, se você tem 30 dias mais 15 dias, 45. por exemplo, se fossem 2 meses, dariam 60 dias. Não, mas essa questão é cabulosa, vai. É, por isso que eu quis pular para essa questão. Eu É gostei, eu olhei essa cabulosa. questão e falei, nossa, é essa, Tá. é essa. Então, isso que a gente fez é a técnica para poder resolver os exercícios. A partir daí, você precisa tentar praticar. Claro, alguns talvez vão travar. Então, a gente pode sentar e discutir. Eu sei que tem respostas, né, na Sim, ficha. Então, tem você faz, gabarito. confere com a resposta, deu certo, beleza. Não deu certo, tenta pensar um pouco mais. Não conseguiu resolver, de repente você me manda um print da tua resolução aqui, ou me fala o exercício, e eu vejo qual foi, onde estaria o erro, onde está a dificuldade, e eu Hum, te falo, arruma aqui, arruma ali, eu vou te dando uma ajuda no que você vai estudando, tá? tá. Deixa eu dar um print aqui, eu só vou dar de novo um pause na gravação. Pronto. Voltamos, então, agora falando de juros simples, juros compostos, só juros simples. Uhum, Então, você já deve ter visto a formulinha de juros simples. Verídico? sim.
Mas o professor falava que tinha que tentar entender e não usar a fórmula. Eu falei, então não vou saber fazer. Então, o ideal é realmente tentar entender. Mas se às vezes você tem dificuldade de entender e você consegue memorizar a fórmula, vamos usar a fórmula, vamos aprender a usar a fórmula e tudo bem. Para mim, as duas formas, os dois formatos são lógicos. Não Aham, tem o certo ou o errado. O certo é aquele que você consegue resolver o problema. Se você consegue resolver o problema usando a fórmula, é a maneira correta de fazer, ponto final. Tem aluno que não consegue memorizar a fórmula. Ah, então vamos fazer só por raciocínio. Ok, aham. de cada aluno. O único detalhe, você tem que saber exatamente o O que que, o quê? representa cada letra, que está escrito aqui embaixo. Mas eu vou Uhum, fazer um reforço aqui no que está escrito. Olha só. Quando ele está falando de juros, sempre que ele falar de juros, ele está falando de dinheiro. Juros é uhum, dinheiro. Quanto de ok. dinheiro você está devendo a mais? Quanto aumentou o montante que você vai ter que pagar? É os juros que faz esse aumento, é dinheiro. Uhum, Capital é sempre o quanto você investiu, é o dinheiro que você está colocando ou que você está pegando emprestado. Então, capital uhum, pode ser o dinheiro que você pegou para aplicar numa aplicação qualquer, ou o capital pode ser o dinheiro que você pegou emprestado, porque você pode usar certo. isso para empréstimos ou para uma aplicação. Então, Uhum, capital é o dinheiro inicial, é no começo, e ele é dinheiro também. Capital é dinheiro, ó, capital é dinheiro. Ele chama de valor presente porque, assim, no dia inicial, quanto de dinheiro você está aplicando ou pegando emprestado no dia inicial. O que vem certo. a ser montante? Montante também é dinheiro. É dinheiro. Montante é o capital acrescentado de juros. É isso aqui, ó. Uhum, Você pode até montar uma equaçãozinha e escrever essa equaçãozinha assim, ó. Peraí, tá certinho? Tá. Montante é igual ao capital acrescentado de juros. Isso é montante. Por exemplo, se você pegou um dinheiro emprestado, capital é o valor que você... Vamos supor que você pegou R$ 1.000 emprestado. R$ 1.000 uhum, emprestado é o capital. Quando você for devolver, talvez você tenha que devolver 1.200, porque 200 é o juros. Então, você pegou certo. 1.200, é como se você estivesse pagando pelo dinheiro que você pegou emprestado. Então, capital de 1.000 mais 200 de juros. Então, o que você vai ter que devolver é 1.200, que é o capital Mano. acrescentado de juros. Você entende isso? Uhum, Que você pode fazer por essa fórmula maluca aqui de cálculo do montante direto, ou você pode só fazer a fórmula dos juros e depois pegar o montante e fazer capital mais juros. É a mesma coisa. Então, você usa esta equação aqui e depois você, para achar o usar montante, soma o capital mais os juros. Aí você nem precisa decorar essa fórmula, que é a esse mesma. palavrão. Nem precisa. Essas duas aqui já dão conta do recado, Uhum, normalmente. Bom, o que mais? Taxa de juros. Taxa de juros é aquilo que é dado assim, é a porcentagem. certo. Porcentagem. Então, taxa de juros é porcentagem ao mês, ao ano, ao Uhum, dia. Então, por exemplo, ó, bom que está gravando, que aí você vai poder lembrar depois. Quer dizer ao o ano. ano. E se eu estou falando ao ano, é porque esse prazo tem que ser em ano. Se eu falar, por exemplo, AM, o que é AM? Ao mês. Então, quer dizer que esse prazo tem que ser em mês. Está vendo? Eles têm que ser coerentes. Uhum, Vou pegar mais um, AD. O que é AD? ao dia, Então, quer dizer que o prazo tem que ser em dias. dias. Só tem um detalhe técnico que aqui não foi falado, e eu vou falar.
Tá vendo esse I? Geralmente é Sim. dado em porcentagem. Então, o Uhum. que era legal nessa formulinha que ele não fez aqui? Dividir por Por 100. 100. Por quê? Porque ele está em porcento. Porcento significa dividido por 100. Dividido por Então, 100. se ele der 20%, você vai escrever o 20 aqui e ele tem que ser dividido por 100. Então, se você coloca sobre 100 na formulinha, você vai sempre lembrar, é 20 dividido por 100. Na verdade, 20 dividido por 100 dá 0,2. Então, a taxa aí, em vez de escrever 20%, você vai ter que escrever 0,2. Mas nem sempre você Decimal. lembra disso. Então, é mais fácil colocar aqui o 20 dividido por 100. Você já vai saber que vai dar a conta 0,2. Tudo bem até aqui? É, Não, tudo tudo, bem. tudo bem. Vamos ver como aplica isso num exercício. Vamos lá, vamos lá. Eu vou apagar aqui. Tá. Quer que eu dou um print aqui e coloco lá no Não, resumo? É bom? pode ser, Pode mas ser, eu né? A tenho gente está fazendo anotado, tudo mas bonitinho, né? Mas vamos fazer aqui também. Espera aí, deixa eu só dar um pause na gravação. Pronto. Aí vem problema. Bom, aqui tem alguns problemas já resolvidos. Eu vou deixar os resolvidos aqui, que você pode estudar sozinha. Vamos pegar o que é, tá. né? Os que não estão resolvidos, Uhum. que eu acho que é o mais interessante. Resolvido, você lê aí o que foi feito. Tá. É um pouquinho mais tranquilo. Uhum. Nossa, resolvido, resolvido, resolvido. Aqui. Ah, exemplo de aula. Esse é não resolvido, né? Não resolvido. Vamos lá. Vamos lá. Com bastante calma aqui. Com calma, sempre com calma. Calcule o valor do montante. Qual é a letra que ele está... Ó, vamos M. só... É o M. Vamos só relembrar alguns detalhes aqui. Vou relembrar uns detalhes. Montante é o capital Tal mais acrescentado juros. de juros. Juros, que é o quanto vai valorizar esse dinheiro aí, é o capital que multiplica a A taxa, taxa. que multiplica O tempo. quanto tempo o dinheiro ficou aplicado. T, que é o tempo. Uhum. Tudo isso vai ficar dividido por 100, por causa 100. da taxa que é em porcento, né? Porcentagem. Então, vamos pôr aqui o dividido. Então, deixa essa formulinha aí para não dar um norte para nós. Uhum. Então, ele está perguntando, calcule o valor do montante. Montante é a primeira pergunta, está aqui. Acumulado em 12 meses. Qual dessas letras da formulinha que eu escrevi aqui representa os 12 meses? T. T. T é igual a 12 meses. Estou organizando, hein? Uhum. A partir de um principal de R$ 10.000, qual letra representa o valor principal? Capital? É o capital. O C. principal é o que você está pegando, ou aplicando, ou Uhum. pegando emprestado. Então, o capital é o valor principal. 10 mil. Uhum. Pronto. Não precisa pôr os centavos por enquanto. Aplicada a uma taxa de 12% ao ano. Vai ter um detalhe. Ó, esse é o meu I, né? A gente já conversou Sim. sobre isso. É o I, 12% ao ano. Tem No que regime de converter. juros simples, que é o que a gente está estudando. Você lembra que agora há pouco eu fiz um comentário que o tempo tem que ser coerente com a taxa? A Ou taxa está converte o ao I, ano, o tempo deveria estar também em ano. deixar o tempo, então, 1 ano. Então, esse tempo é um ano. Você vai ter que chegar... É esse detalhe que você tem que prestar atenção. Isso aqui é Uhum. igual a 1 ano. Ano. Esse é o tempo. E agora é só Certo. fazer conta. Vamos calcular primeiro os juros, né? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, resolver o exercício. Uhum. Juros, que é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo no final dividido por 100. Capital
10.000, taxa 12%, 12. né? E o Tempo, tempo, 1 ano, 1. porque a taxa está o ano, certo? Divide por 100. Você já fez Olha, lá nos exercícios de regra de 3 simples, né? Como hum, tem aqui 2 zerinhos, aqui tem 2 zerinhos, então o que a gente pode fazer? Cut, corta. corta fora esses 2 zerinhos aí. Então, Então, 100 sobrou aqui vezes o 100 vezes 12 vezes 1. 1.200. Exatamente. Então, vamos lá. 1.200. Mas isso é os juros, ok? Aí precisa. É os juros do que foi aplicado. Então, você pôs 10.000, rendeu 1.200. 1.200. Qual vai ser o montante de dinheiro que você vai ter? O capital mais juros. O capital acrescentado dos juros. O capital já era seu. O capital não é que eles são bonzinhos, eles só te devolveram o que era seu. O que eles são bonzinhos estão dando é o 1.200. Certo. E aí, isso vai dar 11.200. 11.200 reais. Fez sentido para você? Não fez Fez. sentido? Fez? Fez. Vou dar um print, então, nessa tela. Para isso, eu vou dar, então, aquele famoso pause na gravação. Pause. Sinceramente, esse aí eu fui deixando o professor fazer, porque eu fiquei tão irritada que eu não estava entendendo que eu. Legal, legal. Então, é esse mesmo que a gente tem que fazer. Vamos fazer esse mesmo. Eu só vou fazer uma coisinha aqui, que eu acho Uhum. que, quando você for fazer esse tipo de problema, você já leu aqui que é juros simples. Se ele falou que Isso. é juros simples, já escreve a equação do juros simples. Então, você já chega lá e escreve: montante é igual a capital Capital mais mais juros. juros, certo? Hum. E capital, qual é? Capital não. Juros. Qual é a formulinha Juros. dos juros? Você lembra? Cite. CIT. CIT. É o que você fala para o Joca. CIT, CIT. Isso. Vamos lá. Aí eu vou colocar aqui Ah, é sobre 100. sobre 100. Pronto. Organizei. Agora você vai fazer a leitura e você vai me ditar o que tem de informações importantes aí. Ok, vamos lá. Calcule o valor do principal que deve Já tem ser uma aplicado. informação. Quem é o valor principal? Eu não sei. No problema anterior tinha um valor principal. O que ele representava? Ah, o capital. Capital. Então, isso você vai ter que dar uma memorizada. Falou em valor Uhum. principal, falou em capital. Ok. E como ele pediu, falou calcule o valor principal, o capital Uhum. é a nossa pergunta. Certo. Seria o X da questão. Seria o nosso X. Seria o nosso X. Tá. O que mais? Deve ser aplicado, não, deve ser aplicado com uma Sim. taxa de juros, é que o quadrinho aqui está bem em cima, Ah, aqui, de 1% ao 1,5. mês, 1,5. Certo? 1,5% ao mês. É Então, taxa essa é de a minha juros, taxa de juros. É meu I, né? eu I, 1,5%. meio, Olha o que é importante escrever isso, ó, ao ao mês, mês. mês, Tá, para produzir um M, que é montante, de tá. 10 mil. Montante igual a 10.000. E o T seria no Talvez. prazo de 2 semestres, que a gente Ah, já pode colocar como 12 meses, porque a taxa está sim! ao mês. É isso. Essa é a grande pegadinha. São 12 Hum, meses. 12 meses que tem que ser coerente com a taxa que está ao taxa mês. de. Ok. Agora, o detalhe técnico nesse exercício é que ele deu montante e quer capital. Talvez aquela formulinha
do montante, que eu falei, decorar aquela fórmula é do mal, tal. De repente, nesse problema, ela não seja do mal, ela vai te ajudar, você ganha tempo. Aquela formulinha, só para a gente ter uma ideia, ela era assim, ó, montante é igual a capital vezes, abre parênteses, 1 mais I vezes T sobre 100. E eu vou te contar por que dessa fórmula, por que ela tem essa carinha. Você não vai precisar decorar o porquê, mas é só para fazer sentido para você, tá? Por que é essa formulinha? Vamos lá, vou te contar. A gente sabe que a fórmula é montante igual a capital mais juros. Só que a fórmula dos juros é essa aqui no cantinho, é o CIT sobre 100, ó. CIT sobre 100. Aí vem uma regra da matemática, que quando você tem a letra C repetida, né, 2 vezes a letra C aqui, tem uma regra que diz que você pode colocar em evidência quando um termo é repetido. Ou seja, eu coloco a letra C e abro um parênteses. Porque essa letra C eu vou deixar ela destacada do lado de fora. E como eu faço isso? Eu vou pegar cada termo aqui, eu vou dividir. Ó, C dividido por C, um número dividido por ele mesmo, dá 1. Dá 1. O que fica 1? C dividido por C dá 1. Mas, se eu pegar esse CIT sobre 100 e dividir por 100, você vai lembrar que o C daqui, como é dividido por C, vai cortar. C daqui com C daqui vai cortar. Então, vai ficar o I vezes T sobre 100. Foi daí que apareceu essa formulinha maluca do montante. Que talvez para esse problema seja mais interessante realmente fazer por essa forma. Eu tento evitar ela, mas nesse caso vale a pena. Entendi. Inclusive, aqui eu escrevi tudo isso sobre 100. Então, eu estava meio bêbado quando eu fiz isso. O pior é que gravou esse negócio. Que vergonha, que vexame. Gravou, mas tudo bem. Eu vou... Opa! Eu vou dar uma arrumadinha aqui, porque... Espera aí. Esse 100 é só do IT. E essa barra aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar a barra. Consegui. É só do IT. Não sei por que eu fiz ela tão grande. Opa, opa, opa. Aqui. Então, é só o IT sobre o 100. Não é tudo sobre 100, não. É só o IT. Tá? Então, eu fiz ela meio erradinho quando eu pus a barra grandona para todo mundo. Bom, você entendeu a formulinha? O que é a formulinha e os dados do problema? Agora, o que a gente vai ter que fazer? A pegadinha você matou. A pior coisa era semestre, que você logo pensou. Semestre tem que ser coerente com a taxa que está o mês, 12 meses. Agora, como é que você vai fazer para substituir? Ó, aqui não é o montante? A letra M? Repara que a letra M você já tem aí, não já tem? Já tem os 10 mil. Ó, exatamente. Ó, ele deu aqui 10 mil. Então, a gente já pode substituir esse M aqui, ó, 10 mil. O C pergunta. Claro que eu não vou substituir porque ele é pergunta. O I é 1,5. Vou colocar, então. O T. 12. Tá? Sobre 100. Sobre 100. Agora tem que fazer essa continha. Aí a tortura da continha. Não tem que fazer a distributiva, não. Distributiva? Não faz não. Vamos resolver essa conta. Vai ficar muito grande. Agora. Na minha opinião, vai fluir melhor. Não pode melhor. simplificar o 12 e o 100? Oi? Não entendi, desculpa. Simplificar o 12 e o 100? Em particular, para o 100,
eu não faço isso. Você vai ver por quê. Eu vou contar o porquê. Vou te mostrar aqui. Ó, deixa eu só... Ficou meio apertadinho aqui. Vou fazer uma barra aqui. Aí vai ficar aqui o 10.000 igual a C, 1 mais. É mais fácil deixar o 100 aí, tá? A gente vai trabalhar com números com decimal mesmo. 1,5 vezes 12. Só fazer a multiplicação. Você tem ideia quanto dá? Não. Estou fazendo aqui, sim. Eu espero, eu espero. 1 vezes 0, 1 vezes 2, 0, 0. 18? 18? Rai. Muito bom. Ou eu errei a vírgula? Não, 18, tá certinho, não. Sobre 100. Tá, então seria 1 mais 18 sobre 100. E aí, esse 18 sobre 100 vai ficar assim, ó. 18 dividido por 100. Como são 2 zerinhos, esse 18 vai diminuir 2 casas da vírgula. Então, esse 18 vai virar 0,18. São 18 centésimos. Você entende isso? Se fosse um zerinho, só 10 dividido por 10 seria 1,8. Como é 100, 0,18. São os duas casas depois da vírgula. Que vai somar com 1. 10.000. Aí vai dar 1,18. É. Só que aí ele foi super malvado nessa conta, né? Porque agora, como é que você vai resolver a continuação dessa conta? Qual é o próximo passo? Você tem 1,18 vezes o C igual a 10.000. Qual é o próximo passo? Oi? O que tem letra vai para um lado, o que tem número vai para o outro. Sim, Separo. Seria, então, 10.000 dividido por 1,18. Isso, exatamente. 10.000 dividido por 1,18, que aí você tem que fazer na raça essa conta no dia da prova. Aí eu parava aqui mesmo. Vai ter que fazer na raça, ou aqui, agora, estudando, uma calculadora resolve. Né? Cadê o celular? Cadê o celular nessa hora, na hora da prova, né? Ai. É tenso, é tenso. Então, ó, só para a gente saber aqui a resposta, ele deu 8.474. Como isso é dinheiro, vai até os centavos, 57. Essa é a resposta. Em reais. Aí você xinga, né? A banca que resolveu fazer esse problema. Colocou um número feio. Geralmente não se coloca número assim, porque é maldade. Não, isso é sacanagem. Isso não se faz. Mas você entendeu como eu monto? Eu deixo as fórmulas visíveis. Conforme eu vou lendo o problema, eu vou colhendo as informações para depois ver qual é a melhor fórmula de substituir. Mas é trabalhoso esse negócio. É um pouco trabalhoso. Mas, em termos de raciocínio, eu acho ele mais fácil que a regra de 3 composta. Você não tem aquela lógica de ficar pensando como é. Aqui você vai simplesmente escolher uma fórmula e utilizar ela, substituir. Diferente de regra de 3 composta, você precisa pensar na lógica do problema. Se é diretamente, se é inversamente proporcional. Certo. Meu pai. Deixa eu fazer aquele famoso print aqui. Olha, eu sei que é seu